Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Nós sabemos que por estarmos aí atravessando este momento difícil, por causa desse flagelo, deste vírus que está assolando a humanidade, ficamos impossibilitados de estarmos nas nossas aulas de forma presencial no tempo, mas Deus tem nos possibilitado estes recursos, através de seres humanos que Ele dotou com algumas habilidades, e hoje temos a nosso favor, quando usado de forma a glorificar o nome de Deus, temos aí a tecnologia e vamos usar para o bem. A lição de hoje é a lição número 2. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. O título aí para o nosso trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E o título da nossa lição de hoje é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O texto áureo da nossa lição diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Nós temos aí a nossa leitura em classe, para aqueles que porventura ainda não têm adquirido a lição, está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. E é importante já trazer o conhecimento dos irmãos, que porventura ainda não percebeu, que estes versículos, do versículo 3 ao 14, se trata de uma doxologia. O que é isso? É um louvor que Paulo expressa do versículo 3 ao 14. Os irmãos podem até notar que é uma sentença só, não há ponto final até chegar no versículo 14. Paulo está tão deslumbrado diante da grandeza do propósito eterno de Deus revelado em Cristo Jesus, que ele, ao escrever, ele como se estivesse borbulhando, transbordando. Eu lembro que Jesus disse para a mulher samaritana, que se ela tomasse da água que ele tinha para dar, se faria nela uma fonte que salta para a vida eterna. E nós vemos que esta fonte no apóstolo Paulo está transbordando, que ele demonstra neste hino, neste louvor, nesta doxologia que ele apresenta aqui. Diz um certo escritor que a adoração é a expressão de uma alma redimida. E é isso que Paulo demonstra aqui. A proposta para a lição de hoje, nos objetivos específicos, é refletir a respeito da nossa posição em Cristo, ou da nossa nova posição em Cristo. No segundo tópico, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel do plano da salvação. Nós vemos que o comentarista ele tem a preocupação em nos lembrar em que, quando a Bíblia apresenta a Deus, nós precisamos ter em mente que ela apresenta Deus como pessoa. E como pessoa
são três pessoas da divindade, um só Deus. Então, quando falamos do plano da salvação, ou da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, nós sabemos que a deidade está em pauta, ou seja, está envolvido Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o terceiro tópico, ele procura evidenciar isso, a obra do Espírito Santo neste propósito. Muito bem, eu gostaria de fazer com vocês rapidamente, nós temos poucos minutos, não podemos nos estender nesta lição, de ler com vocês o texto em classe, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Só pontuando aqui que a expressão em Cristo, nos escritos do Novo Testamento, ela aparece cerca de 220 vezes ou mais de 220 vezes, porque tem a variação quando aparece também no Senhor, né? E outras variações, além dessa. Então, tudo que Deus preparou para o ser humano, esses benefícios, estas bênçãos espirituais, está centralizado em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Todos os tesouros da sabedoria de Deus estão em Cristo. Não existe nada de benefício espirituais ou de bênçãos, podemos colocar no sentido geral, a não ser em Cristo. Por isso, qualquer proposta de redenção, ou de salvação, ou de bênçãos, que não seja em Cristo, é falsa. Nós precisamos ter isso bem assentado em nossos corações, porque muitas das vezes eu estava lendo um livro falando a respeito do Espírito Santo e o irmão disse algo interessante, que nós muitas das vezes oramos por um avivamento. E aí ele explica que quando nós oramos por um avivamento, nós na verdade estamos de alguma maneira falando que queremos um caminho para o caminho. E ele mostra com muita graça que o avivamento é Cristo. Então, porque tudo está nele, nada está fora dele. Então, quando Paulo começa o seu louvor, ele já deixa claro isso. É em Cristo. Todas as bênçãos que Deus tem preparado para a igreja é em Cristo. Outra coisa que é bom lembrar já no início dessa leitura, que Paulo está numa prisão e ele poderia estar murmurando, né? Alguém poderíamos trazer para nós logo de imediato. Paulo estava numa quarentena, ele poderia estar murmurando, se lamentando da sorte. No entanto, ele está numa cadeia, louvando a Deus, reconhecendo Deus como Deus e Deus como Pai. Que essa seja também a nossa postura diante de tudo que estamos vivendo. Saber que independente da circunstância, Deus continua sendo o nosso Deus. Imitemos também ao Senhor Jesus, que lá na cruz ele disse: Deus meu, Deus meu. Ele poderia estar fazendo como fizeram aqueles dois salteadores, pelo menos um deles depois se arrepende, mas um dos evangelistas diz que ambos estavam lamentando da sua sorte. Mas Jesus não. Ele reconhece Deus como seu Deus, como humano que ele foi e é, glorificado a glória, é claro,
agora, é claro. No entanto, ele reconhece Deus mesmo na cruz como seu Deus, é Deus meu. E mais adiante, quando ele rende o Espírito, fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. É Pai, é Deus e Pai. É o que Paulo diz aqui, em circunstâncias semelhantes de sofrimento. Bendito Deus e Pai. Que tenhamos isto em mente em todo o tempo. Deus é meu Deus, independente da circunstância. E a circunstância não muda o fato de eu ser filho, porque Ele é meu Pai. Amém? Guarde isso no coração. Seguindo aí no versículo 4. Como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar ou convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ninguém obrigou Deus a fazer alguma coisa, ele decidiu por si mesmo, expressão do seu amor. É o que Paulo, neste versículo evidencia, já disse também no anterior, e tem isto em mente. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, como ele está se dirigindo aos Efésios, que são gentios, ele especifica agora que vós, ele estava usando o nós, mas agora ele fala vós, que é para eles saberem que estão incluídos neste propósito eterno de Deus. Depois, lendo de novo o versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós vemos aí, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ok? Então, nós vamos aí para o primeiro tópico, que é considerar a nova posição em Cristo. E nesse primeiro tópico tem aí o subtópico, que tem primeiro subtópico, a doxologia, que é o louvor que Paulo apresenta. No segundo subtópico, as bênçãos espirituais, que estão aí explícito na letra do louvor que Paulo apresenta. E o terceiro subtópico, a nova condição. Muito bem. Antes de iniciar o comentário aqui deste primeiro tópico, eu gostaria de sugerir duas literaturas para os irmãos. A primeira é do irmão Theodor Austin Spark, A Dispensação do Mistério. Aí está o nome também. Bom, deixa eu colocar assim para os irmãos poderem adquirir. É só falar com o irmão Marco Jacob, ele traz para os irmãos. É uma ótima literatura. E o segundo é o Descortinado Drama da Redenção, do William Scrooge. Esta obra, ela é composta em 2 volumes. Eu ainda não consegui o segundo volume, mas já consegui adquirir esse.
E sugiro também para os irmãos, adquira este material, é extraordinário. Esta semana eu concluí a leitura dele, desse outro do Theodore Spark, já li uma vez, estou lendo de novo alguns pontos. Nos ajuda muito a apreciar estas bênçãos espirituais que Deus concedeu a nós em Cristo Jesus. Compreender o propósito eterno de Deus, que é muito mais, irmãos, do que a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma, ela implica nos colocar no caminho de novo. Mas ela não é o caminho. Ela nos coloca de novo no propósito. Porque por causa do pecado, nós saímos do propósito. Mas Deus, no seu conselho eterno, já tinha preparado, porque ele não foi pego de surpresa, recursos, a sua graça ela é multiforme, ele já tinha preparado, a sua graça já tinha recursos para nos colocar no propósito novo. E isso ele fez nos colocando em Cristo. Então esse primeiro tópico ele vai tratar justamente disso, né? A nova posição em Cristo Jesus. O propósito de Deus, podemos ilustrar, nós sabemos, nós passamos pela nossa infância e até hoje, né, quando é oportuno, aquelas brincadeiras, os quebra-cabeça. O eterno propósito de Deus é um grande quebra-cabeça, mas que está em ordem. A parte que nos cabia, nós bagunçamos, tiramos da ordem. Mas Deus, como Deus e Pai, em Cristo Jesus, está nos colocando em ordem, para encaixar certinho dentro do seu eterno propósito, do lugar da onde saímos. Lembra-te, pois, de onde caíste. É isso que Jesus diz para uma das igrejas lá no Apocalipse. Então, nós saímos, mas Deus em Cristo está tornando a congregar, como diz o versículo 10 da nossa leitura, do capítulo 1, tornando a congregar ou a convergir todas as coisas, as dos céus e da terra, em Cristo. Se está tornando, é porque um dia esteve em Cristo. Porque, como diz Paulo em Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, também uma outra doxologia, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Aí ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo foi criado. Alguns comentaristas, inclusive Agostinho, vai dizer que naquela expressão de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguns deles, incluindo, volta a dizer, o Agostinho, considera que aquele no princípio estava se referindo em Jesus, porque tudo foi criado nele. Paulo vai dizer isso também, porque nele nos movemos, nele existimos, nos movemos. Diz que é tudo em Cristo. Amém? Muito bem, então nós, nesse primeiro tópico, vamos tratar da nossa nova posição. O quebra-cabeça, nós bagunçamos a nossa parte, Deus em Cristo está nos ordenando novamente, tornando a congregar todas as coisas em Cristo. Nos diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna,
Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. E eu quero voltar a enfatizar: salvação da nossa alma é só o começo. É só nos colocar de novo no propósito de Deus. Ela não é tudo, é só uma porta que se abriu. É como, para ilustrar, na parábola do filho pródigo, como é conhecido assim também, na verdade é a parábola dos filhos pródigos, poderíamos dizer assim, ou do amor do pai, o amor invencível do pai. Nós lembramos que o pai sai ao encontro do filho no caminho, aquele encontro em que há um filho arrependido e um pai que já de antemão já tinha liberado perdão para o filho, tanto é que vai ao encontro do filho. Aquilo é a salvação. Mas não foi tudo aquilo. Depois ele levou o filho para dentro da casa, onde havia uma festa, um banquete. As vestes novas. Havia, vamos dizer, tudo de bom. Então a salvação é só o primeiro passo. Se podemos colocar como o primeiro passo. Então nós devemos ter isso em mente, por quê? Porque muitas das vezes estagnamos no progresso do nosso relacionamento para com o nosso Deus e Pai e ficamos aquém de outros conhecimentos em Cristo, destas riquezas insondáveis que Deus tem disponibilizado a todos nós na pessoa bendita do seu Santo Filho Jesus, que faz parte do eterno propósito de Deus. Então nós estávamos perdidos. Paulo vai dizer aos Colossenses que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nesta mesma carta, no capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados da vida de Deus. Éramos inimigos de Deus, como ele diz também em Romanos. Mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, sabendo que nós iríamos nos rebelar contra Ele, Ele disponibilizou por sua graça infinita um plano, um recurso para tornar a nos colocar no seu propósito. E é isso que leva o apóstolo Paulo a cantar, a magnificar o nome de Deus Pai por esta tão grande salvação. Então, o primeiro subtópico diz aí, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, versículo 1 e 2, que é quando ele se apresenta, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. E o que é louvar, irmãos? Isso tem se perdido por causa desta, como eu posso dizer, esta ganância do ser humano, incluindo cristãos, que querem fazer aí as suas composições e vender e ser convidados e tantas outras coisas mais. O verdadeiro louvor, as características que é própria dele, tem se perdido. E nós precisamos, diante de uma lição desta, restaurar, tomar consciência da necessidade da restauração deste louvor, do verdadeiro louvor. Porque louvar a Deus é bem dizer a Deus, é elogiar a Deus, é
tributar a Ele aquelas características, através de expressões de um coração agradecido, um coração temente, de um coração que o ama, do coração que o reconhece como Deus e Pai. Expressar com elogios os seus atributos, realçar os seus atributos. E é o que Paulo faz aqui. Ele louva a Deus pelos seus atributos, pela sua graça, pelo seu amor, pela pessoa do seu Filho Jesus, que foi entregue para nós como uma dádiva. Na composição do seu louvor, ele apresenta o Deus redentor, o Deus que redime, o Deus que perdoa. Então nós devemos aproveitar nesta lição e trazer isso à memória, até porque devemos pedir ao Espírito Santo que nos tire desta escravidão. Nós estamos numa nova escravidão, a igreja, a escravidão de pegar as canções que está bombando aí nas internets e trazer para dentro dos nossos ajuntamentos para apresentar como louvor, quando na verdade muitos deles que chamamos de louvor a Deus não é louvor a Deus. São canções que eu, de forma irônica, chamo de cantigas, para massagear o nosso ego. Que está o homem no centro e não Cristo. Mas nós podemos resgatar, pedindo ao Espírito Santo que nos inspire, como inspirou o apóstolo Paulo, para que recebamos dele, pela compreensão deste Cristo, o conhecimento deste Cristo, o verdadeiro louvor. E voltemos a compor, pedir a ele compor louvores a Deus para os nossos momentos de agradecimento por um ano de vida ou de um departamento, nos congressos, possamos pedir ao Espírito Santo, porque ele continua sendo o inspirador, sendo Deus, ele é Deus. Amém? Então, diz o comentarista que é louvar a Deus. A expressão bendito. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, como já falamos na doxologia, que numa sentença só do versículo 3 ao 14 não há ponto final, a não ser no versículo 14. Por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, o que nós enfatizamos já nesse primeiro subtópico do primeiro tópico. Agora o segundo diz, as bênçãos espirituais. O comentarista aqui ele conseguiu enumerar 8 bênçãos. Existem outros que enumeram 7 bênçãos. Mas é importante nós atentarmos para estas bênçãos. Porque ele diz aqui, obviamente, que as bênçãos espirituais não são materiais. São bênçãos espirituais. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares espirituais. Ok? Tanto é que Paulo enfatiza esta expressão nos lugares celestiais, já para mostrar que a esfera em que estamos agora precisa ser da perspectiva sempre espiritual. Nos lugares celestiais, nessa carta aparece 5 vezes. Nos lugares celestiais, nos lugares celestiais. Muito bem. Estas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. E aí nós encontramos tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, desde antes da criação do mundo, da fundação do mundo. Deus, de livre vontade, nos escolheu. Não podemos esquecer. Nos escolheu em Cristo para sermos santos,
para sermos separados, para sermos tirados de um contexto para uma posição diferenciada, porque esta posição é em Cristo. E foi antes da fundação do mundo. Por que sermos santos? Para sermos santos. Porque Deus é santo. Porque o Pai é santo. Porque o Filho é santo. Porque o Espírito é santo. Então esta é a primeira bênção. E lembrando da condição em que nos encontrávamos, por termos nos rebelado contra Deus, para termos um raio-x, podemos dizer assim, de qual era a nossa condição, é só nós pegarmos algumas listas que o apóstolo Paulo traz para nós nas suas cartas, na carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 32, ele vai passar para nós qual era a nossa condição fora de Cristo. O próprio Jesus também diz do que havia no coração do homem. Paulo vai falar em outras cartas também, ele vai elencar as características daqueles que estavam separados da vida de Deus, entregues às suas próprias paixões. Na carta aos Gálatas, ele vai falar no capítulo 5, as obras da carne. Aí nós vemos qual era a nossa condição. E quando reconhecemos o monturo em que estávamos, a nossa alma vai expressar a gratidão com respeito a estas riquezas das bênçãos de Deus, essas bênçãos espirituais, e como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que tem poder, que é capaz de pegar alguém do monturo, fazer do imundo santo. Pega alguém do monturo e o faz assentar entre os príncipes e sacerdotes do seu povo. Muito mais ainda, sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vemos ainda no segundo subtópico mais uma bênção. Então, fomos eleitos para sermos santos antes da fundação do mundo. O versículo 4, ele diz ainda, isso é no capítulo 1, versículo 4, predestinou-nos para sermos filhos, não só nos separou, não só nos elegeu, nos separou para ser santo, mas para sermos filhos, para participarmos da família de Deus. Deus é Deus e Pai. Então, hoje em Cristo Jesus, todos como já têm respondido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo obedientemente, ele já está nesse propósito de que Deus nos predestinou para sermos filhos dele. Deus decidiu ter uma família. Tanto é que ele gerou o seu próprio filho. E no filho, muitos filhos, ele está conduzindo, através do próprio filho, à glória. Isso é o versículo 5, que é mais uma das bênçãos espirituais. Nos fez agradáveis para si, em considerarmos que nós, por causa do pecado, nos tornamos inimigos de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, através de Paulo, pelo Espírito Santo em Romanos, Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se sendo nós ainda inimigos de Deus, Ele nos reconciliou consigo em Cristo. Paulo vai dizer, quanto mais ainda já estando reconciliado. Diz também, se eu não me engano, Tiago vai dizer, infiéis, tem uma expressão mais forte, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo
é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, quando estávamos no mundo, separados da vida de Deus, nós éramos inimigos dele. E como é glorioso saber que em Jesus ele nos fez agradáveis a si. Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje, em Cristo, nós podemos ouvir o que Deus disse por ocasião do batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Quando Deus olha para Cristo, e nós em Cristo, continua ecoando aquela sentença dele: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Nos fez aceitáveis no amado. É coisa extraordinária. Isso, para uma alma redimida, é motivo de adoração, de se prostrar, de render louvores ao Senhor em todo o tempo. Ainda segue: reuniu-nos por meio do sangue, aliás, nos remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Remir é comprar. Nós estávamos entregues à nossa própria sorte e, por consequência disso, escravos do pecado, escravo de Satanás, éramos escravos de nós mesmos, aprisionados, escravos da morte, espavoridos com medo da morte, como o escritor aos Hebreus vai dizer na sua carta ou na sua epístola. Estávamos debaixo desta escravidão, mas Deus nos comprou. É extraordinário isso, porque nós já pertencíamos a Deus por direito de criação. Nos rebelamos contra Ele e Ele não quis nos ter nesta condição, simplesmente como direito de criação, como Ele já havia designado de antemão. Nos conformar à imagem do seu Filho, nos colocar, nos receber, nos ter como filhos. Ele então nos redimiu, nos comprou com o sangue do seu próprio Filho Jesus. E é bom nós lembrarmos também, já temos falado isso em outra ocasião, que somente através do sangue de Jesus a nossa dívida poderia ser paga. A nossa condição poderia ser mudada. O salmista vai dizer no Salmo 6, no Salmo 48 e o verso 6. Vamos ler essa passagem. Agora a memória aqui deu uma falhada, e como diz um certo pensador, e ele tinha razão quando diz que é melhor uma folha amassada e um toco de lápis do que uma grande memória, porque acontece isso que os irmãos viram aí agora, a memória falha, mas o que está escrito, está escrito. Eu falei Salmo 48, é o 49. E o verso 6 até o 8 nos diz: aqueles que confiam na sua fazenda se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se
esgotariam antes. O Salmo 44:12 também diz algo relacionado a isso. E diz: Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, teu povo não vale nada. Entregue a si mesmo o ser humano não valia nada. Era um escravo da pior qualidade, se podemos atribuir qualidade em ser um escravo nessa condição. Mas Deus nos remiu com um preço que não valíamos em nós mesmos, mas por causa do seu eterno amor em Cristo Jesus, a pessoa do seu próprio Filho, foi o preço que foi pago pela nossa alma. E por que isso? Você pode perguntar. Devemos lembrar que Deus não nos criou em pecado. Ele nos criou um ser santo. E quando pecamos, a santidade, a justiça de Deus reivindicou um pagamento de uma vida santa. E todos que vieram depois do pecado, vieram já manchados pelo pecado. Por isso Jesus se fez homem, o Verbo se fez carne, porque ele foi o único depois de Adão e os seus descendentes que entrou como um novo ser humano, como uma nova humanidade, neste mundo sem pecado. Por isso que nele Deus está constituindo uma nova raça, sendo ele o cabeça de uma nova raça. Então, para pagar a nossa dívida, ou para nos redimir, precisava uma vida santa. E esta foi a vida santa que Jesus teve e que foi entregue por nós naquele madeiro. Nos redimiu com, então, esta bênção do sangue precioso de Jesus. Nós temos ainda mais uma bênção. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Por sua vontade redentora, ok? Ele acolheu-nos. Este acolhimento é alguém que traz, por sua livre escolha, por sua livre vontade, traz para perto de si. Revelou-nos a palavra, é mais uma bênção, a revelação da palavra, desse propósito eterno. Ninguém pode conhecer o que Deus estabeleceu na eternidade antes da criação do mundo, a não ser que Ele mesmo faça isto conhecido. E Ele fez isto conhecido através da pessoa do Filho e também do Espírito Santo, como Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que Ele nos revelou, que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, Ele é a mente de Cristo, que nos traz o conhecimento destas copiosas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E temos ainda garantiu a validade da promessa. Ele nos deu garantia desta validade, ou seja, da validade desta promessa, selando-nos como propriedade sua, através do Espírito Santo. Todos aqueles quanto têm crido em Jesus recebem o Espírito Santo como garantia de que aquilo que Deus designou ou providenciou graciosamente em Cristo é de valor eterno. Não é algo transitório como foi no período da lei, que eram só figuras, apontando para Cristo, que é o eterno. Tudo que Deus disponibilizou em Cristo é de valor eterno. E que aqueles que creram em Jesus têm de posse, têm essa garantia
Por isso que não seremos confundidos na consumação de todas as coisas. E diz mais: tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. O Espírito Santo hoje habita em nós. O Espírito Santo hoje dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de habitação que está dentro de nós, é também o penhor, uma pequena parcela, se é que eu posso chamar pequena, mas é a expressão de que esta primeira parte de toda uma riqueza que há designada por Deus em Cristo para a igreja, vai ser levada à sua plenitude. Tanto é que Paulo vai falar da plenitude de Deus, aliás, da plenitude de Cristo e da plenitude de Deus. Nós iremos progredir e já estamos no processo de glorificação. Iremos progredir mais e mais e entraremos na eternidade e não terá fim, porque o nosso Deus é infinito, de posse a cada momento, a cada etapa destas riquezas insondáveis. E o Espírito Santo já é essa primeira parcela, assim como aquele homem, o samaritano, na parábola, como nós chamamos de bom samaritano, entregou 2 dinheiros como garantia de que ele voltaria e pagaria o resto pelos cuidados daquele homem que foi apanhado, achado meio morto. Assim também nós podemos ilustrar com aquilo que Deus vai concluir, vai levar a efeito tudo quanto Ele designou nos conceder em Cristo Jesus, estas bênçãos. O terceiro subtópico do primeiro tópico, a nova condição. Aí diz o comentarista: a expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então a obra realizada de Cristo no Calvário, ela foi completa. E tanto foi completa que ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado por dignidade à destra de Deus e vive para interceder pela igreja, que é o seu corpo, que é o corpo de Cristo. Então ele diz aqui que relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, a nova condição. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, que passou pelo processo de regeneração, ou seja, que ouviu a palavra, foi iluminado pelo Espírito Santo, reconheceu que era pecador e, reconhecendo que era pecador, chegou à conclusão, pela convicção do Espírito, que não era capaz de salvar a si mesmo, e reconheceu que, por não ser capaz de salvar a si mesmo, necessitava de um Salvador, e viu pelo Espírito Santo que esse Salvador é Cristo Jesus, que Deus disponibilizou para todo aquele que assim reconhecer. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, ou seja, Cristo é o novo Adão, é o segundo homem. O primeiro homem foi Adão, e ele pecou, e junto, por causa dele, toda a raça humana que descendeu de Adão, exceto Cristo, que é o novo Adão, veio em pecado, como diz o salmista, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Toda a raça humana. E Jesus disse, eu volto a dizer que Jesus disse o que havia no coração do homem. Não tem um ser humano fora de Cristo que não tenha vindo em pecado e que não esteja em pecado por causa da condição do seu primeiro pai.
Mas Cristo é o segundo Adão. Mas no primeiro Adão, todos estavam escravizados pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 11 ao 15. Desse modo, não andamos mais, agora em Cristo, nesta nova vida, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. E volto a dizer, aqui tem uma referência, capítulo 5 de Romanos, versículo 8, que somos filhos da luz, mas Paulo também vai dizer lá em Colossenses que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Muito bem. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. Este é o primeiro tópico. O segundo tópico é uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vez que fomos tirados do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, todos quanto agora estão em Cristo Jesus, já não pode viver conforme a condição em que estava outrora, sendo simplesmente um descendente de Adão, do primeiro Adão. Agora nós somos parte de uma nova humanidade em Cristo Jesus. E esta nova humanidade em Cristo Jesus, que também é um novo reino, cujo rei é Cristo, ele tem uma nova configuração. Paulo ele vai evidenciar isso em Romanos capítulo 6. Eu gosto de ler este versículo porque há uma verdade extraordinária nele. Capítulo 6, versículo 17 de Romanos, nós vamos encontrar escrito algo extraordinário. Porque ele vai dizer: Romanos, capítulo 6, versículo 17, que nos diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. E é interessante a construção do versículo, porque não diz a doutrina que entregou a você, mas diz do contrário. Você foi entregue a uma forma de doutrina. Então, no reino de Cristo, já tem as suas próprias leis, a sua própria doutrina. E nós, como filhos de Deus em Cristo Jesus agora, devemos ser caracterizados ou configurados com esta doutrina, com esta nova constituição, com estes princípios, com os princípios do reino, com o caráter do rei. Por isso, esse segundo tópico vai dizer uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora temos a cidadania humana, ainda por estarmos aqui, nós precisamos também ter sempre em mente a nossa cidadania celestial. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, para termos esta vida cristocêntrica neste mundo, nós precisamos ter conhecimento. Neste segundo tópico tem um primeiro subtópico, a revelação do mistério. Aí ele diz aqui o comentarista: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Aí diz a revelação do mistério. A frase descortinando-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9,
sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses também diz, no capítulo 1, versículo 26, todas estas riquezas espirituais estavam ocultas. Mesmo no Antigo Testamento, embora muitas profecias foram feitas ali, os próprios profetas, muitas coisas que eles profetizavam e até escreveram, eles não tinham conhecimento do desdobramento como hoje nós temos. Porque, como diz Paulo, e isso eu gostaria de ler também, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer para nós, no capítulo 2, oh, que coisa linda, 1 Coríntios, capítulo 2, glória a Deus. Capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, todavia falamos, no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas, olha só o versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, ou do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, só através do Espírito de revelação é que nós podemos conhecer estes benefícios, ou estas bênçãos espirituais que esteve oculto. Nós sabemos que na pessoa do Filho, todos os tesouros da sabedoria de Deus estava oculto nele. Estava em Cristo. E agora, pelo Espírito Santo, é trazido à tona para o nosso conhecimento, e à medida em que nos apropriamos deste conhecimento, à medida em que nós miramos Cristo, porque nele está todo esse tesouro, nós vamos sendo transformados à sua imagem, como Paulo também nos assegura, que pela contemplação de Cristo, nós vamos sendo transformados a cada dia à sua mesma imagem. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. É
vamos dizer, da natureza de Deus. Abençoar. Aquilo que Satanás, mentindo, disse para Adão, e que até hoje muitos têm essa mesma mentira, escravizando as suas mentes, que Deus tinha ocultado algum benefício para Adão. Nós vemos que agora, pela revelação do Espírito Santo, é lançado por terra essa mentira. Porque Deus deixou tão certo que Ele é um Deus de amor e que Ele não mentiu, que Ele não ocultou nenhum benefício ao ser humano, que em Jesus Ele traz isto agora de uma forma extraordinária. Os irmãos percebem a frequência com que eu uso a expressão extraordinária quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, como é a carta que nós estamos estudando, também é conhecida como uma carta do superlativo. Paulo não encontra expressão para atribuir as características dessas bênçãos espirituais em Cristo, e até mesmo em Cristo, que ele sempre coloca para mais. Ainda que ele não consiga expressar, ele usa uma expressão que deixa margem para mais grandeza. A sobreexcelente graça, a riqueza da sua glória. Ele sempre está lançando para o infinito na sua expressão de grandeza. Porque falta a palavra para nós atribuir adjetivos para o que Deus é, para o que Ele tem provido em Cristo Jesus. Muito bem, o segundo subtópico do segundo tópico diz a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir ou congregar em Cristo todas as coisas, que é o capítulo 1, versículo 10. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Então, tornar a congregar é porque um dia esteve congregado. Eu já disse isso e torno a dizer. Então, o pecado teve sua conotação, na sua abrangência, não só em relação ao ser humano, mas ao universo. Mas Deus, em Cristo Jesus, está reorganizando a nossa bagunça e vai levar isso a efeito para que aquilo que Ele estabeleceu de antemão chegue ao seu ponto, à sua plenitude, de acordo ao que Ele designou. Aqui na sequência do que o comentarista disse, isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Ele traz duas referências, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. É até interessante a gente ler este versículo, e também Hebreus, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Em João, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em Hebreus, nós vamos ler no capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso aqui é uma outra lista da magnitude do nosso Cristo e da sua obra. Muito bem. Nós iremos agora, para concluir, porque o tempo não nos permite, vamos dar um pulo aqui, no terceiro subtópico do segundo tópico, queríamos também louvor da sua glória. Só uma pincelada rápida, o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja de Cristo, que é composta de judeus e gentios que creram em Jesus. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, porque Paulo era judeu, para o também vós. Eu disse isso anteriormente, até porque tinha estudado a lição e vi esse pontuamento do comentarista, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, ok? Que é o versículo 11 a 13 da nossa leitura. Ele ratifica ou confirma igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvor e glória de Deus. Isso é muito importante, porque a salvação não diz respeito a nós. Nós somos o objeto dela, mas nós não somos salvos para nós mesmos. Nós somos salvos para a glória de Deus. E Paulo, ele tem isso pela revelação do Espírito de uma forma tão grande, que ele vai mostrar que o próprio Cristo tem essa concepção. Embora a igreja é noiva de Cristo, o próprio Cristo também tem em mente, através dessa união dele como noivo e a noiva, ele tem em mente a glória de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo... Eu vou ler do versículo 24, para ter um contexto aí. Depois, no versículo que eu quero enfatizar, eu vou pontuar para os irmãos. Depois virá o fim. O versículo 24 vai dizer: quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, que Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou, isso falando Deus, debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E aí o verso que eu quero enfatizar é o 28. E quando todas as coisas lhe estiverem a Cristo sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. No final das contas, é tudo para a glória de Deus. Nós não fomos salvos para nós mesmos. Por isso que uma vida centralizada, cristocêntrica, precisa ter isso em mente. Que nós fomos salvos para a glória de Deus. O terceiro tópico nos diz: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. Eu estou sorrindo aqui porque há uma cena interessante acontecendo aqui. O selo do Espírito Santo.
Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo. Nós demos uma pincelada anteriormente, no momento da conversão. A partir do momento em que nós somos alcançados pelo preço da redenção, a obra de convencimento do Espírito Santo, e que nós confirmamos, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos do Salvador, e o Salvador é Cristo, já pagou o preço. Quando isso acontece, nós somos convertidos, nos convertemos, damos meia volta, e esse processo que é simultâneo, por causa do arrependimento, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, e é a palavra que traz o conhecimento para nós, da nossa condição e da proposta de Deus para nós. Quando nos arrependemos, o Espírito Santo está atuando em todo esse processo, e quando finalmente nos rendemos aos pés de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós como um selo de propriedade. É Deus falando: esse aqui pertence a mim. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós pertencemos a nós mesmos quando nos rebelamos contra Deus. Não, eu quero guiar minha própria vida, eu quero ser eu mesmo, de mim mesmo. Mas nós vimos ao que chegamos, como apontei para os irmãos, Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, e entre outras listas, Gálatas 5, também as obras da carne mostram a nossa condição. Jesus falou de qual era a condição do nosso coração, e outras passagens. E quando vemos que esse preço que foi pago nos concede que o Espírito Santo venha e carimbe, como um carimbo, dizendo: este aqui é minha propriedade. Como é maravilhoso isso. Ter a pessoa habitadora do Espírito Santo em nós como o selo, como a garantia que pertencemos a outro, não somos mais filhos de Satanás, não somos mais escravos do pecado, não estamos mais debaixo do reino da morte, não estamos mais entregues a nós mesmos, nós pertencemos hoje a Deus, pertencemos hoje a Cristo, está selado pela presença do Espírito Santo, que pertencemos a Ele. E o Espírito Santo também não é só este selo, ele também é o penhor, é a primeira parcela de tudo quanto Deus tem designado para nós em Cristo Jesus. Porque o segundo subtópico diz: o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia. O Espírito Santo é o fiador, como diz Hebreus capítulo 7, versículo 22. É na pessoa do Espírito Santo que Jesus foi feito fiador para nós, a garantia para nós. A palavra tem origem semítica, comercial, para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, que está também em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. E é bem verdade que é garantida em Cristo. Permanecei em mim, Jesus disse em João 15, e eu permanecerei em vós. Permanecer também na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vós. Então, as condições de permanecer pertencendo propriedade de Deus é permanecer em Cristo. E para conclusão, o comentarista traz nesta porção da Epístola aos Efésios: o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo
e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A obra de Cristo, ela tem a sua abrangência cósmica, porque não foi só a nossa alma que foi afetada pelo pecado, mas toda a criação de Deus, porque ao criar Deus tinha em mente os muitos filhos que ele conduziria à glória em Cristo Jesus. Então, em Cristo está sendo, nele já é fato, mas em nós está esse processo, Deus convergindo todas as coisas em Cristo. E nós devemos sempre ter isto em mente, com o coração agradecido, para magnificarmos ao Senhor, tributar a Ele o louvor que é devido, reconhecer este tão grande amor. E quero novamente citar aqui o cântico de Paulo, como ele expressou em Romanos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, ou da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vós, e eu agradeço a todos em nome de Jesus.